Estamos de volta aqui no Vida e Saúde e agora é hora de Claramente. O psiquiatra César Vasconcelos vai trazer aqui princípios que podem ser aplicados no caso de uma pessoa que convive com outra rixosa. Pode ser homem, pode ser mulher, aquela pessoa briguenta, sabe? Conhece? Bom, ele vai trazer aqui a questão da pessoa briguenta bem perto de você e como você deve agir. Vamos acompanhar agora no Claramente. Olá! A Bíblia fala o quanto é difícil conviver com alguém rixoso, briguento, contencioso. E a palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: se possível, na medida em que depender de você, fique em paz com todas as pessoas. Convive você com alguém que é rixoso, que gosta de brigar, de disputar? Vamos ver ideias sobre isso de um site chamado em português Perspectivas Bíblicas sobre o Narcisismo, trazendo o tema sobre mulher rixosa. Os princípios que vou compartilhar com vocês também servem para serem aplicados no caso de você conviver com um homem que é rixoso ou briguento. Parece que o básico no comportamento de uma mulher rixosa, é querer dominar o marido. Se ele toma iniciativa em alguma coisa na vida doméstica, ela o ataca e deprecia, critica ou toma frente. Se ele deixa que ela faça as coisas, ela critica porque ele é passivo. Se fica o bicho pega, se corre o bicho come, né, como se diz na gíria. Existem extremos para lidar com uma esposa rixosa. Um é tentar dominá-la se posicionando agressivamente com ela. Outra é lavar as mãos da responsabilidade dizendo, bom, ela é rixosa, então eu estou fora. Outro extremo ainda é se tornar um capacho para ter paz a todo custo e assim ser menos do que um homem, do que um marido viril. A Bíblia não recomenda esses extremos. Então, como viver em paz com uma mulher difícil, briguenta e ao mesmo tempo agir como homem? A frase de Romanos 12, 18, que diz até onde depender de você, vive em paz com todas as pessoas, não defende a ideia de paz a todo custo. Ela indica que há muitas atitudes que você pode praticar para viver em paz. A falta de paz no relacionamento é responsabilidade da pessoa briguenta, não da pessoa mansa. O outro texto bíblico diz assim: a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Está em Provérbios 27, 15 e 16. A mulher rixosa é assim em sua natureza. Você não pode impedi-la de ser briguenta e não é algo que você possa falar com ela usando alguma técnica para tentar impedi-la de agir irritadamente, porque seria melhor você segurar o vento, como diz o texto bíblico. Você nunca sabe o que desencadeará o próximo conflito com essa mulher, que essa mulher vai trazer, assim como os gotejamentos de chuva são imprevisíveis. Ela não aceita que é rixosa e tentar fazê-la entender que ela é assim, com a intenção de mudar o comportamento dela, com base em um entendimento claro, é como tentar pegar um punhado de óleo com as suas mãos, mas ele escorrega entre os dedos. Por outro lado, o marido tem responsabilidades dadas por Deus como homem, como marido e como pai. Como praticá-las diante de uma mulher a quem você está ligado, que é talvez inconscientemente levada a dominá-lo? A essência de possíveis soluções é criar uma barreira contra a contenciosidade da esposa, deixando que ela tenha seus conflitos em seu próprio espaço, enquanto você se concentra em suas responsabilidades dadas por Deus e olha para Deus por suas necessidades emocionais e confia nele para agir de muitas maneiras. O processo começa com uma compreensão clara do amor e da bondade de Deus, especialmente para com você, e pensar que pode haver esperança na situação porque todas as coisas são possíveis com Deus e inclui uma compreensão e distinção claras entre o que está sob sua responsabilidade e controle e o que depende apenas de Deus. Então, é importante pedir a sabedoria a Deus para distinguir entre as coisas que você pode mudar e as que você não pode. Muito do que acontece na vida da esposa briguenta são atribuídas por ela como culpa do marido.
Ela culpa o marido pelo relacionamento conjugal pobre, que em boa parte é o resultado do fato dela ser autoritária e rixosa. Ela crê que tem direito de ser briguenta por causa de uma visão de que o marido não é bom o suficiente para ela e que ela é superior a ele. Ela não tolera críticas, especialmente de alguém que ela pode ter como inferior. E tem essa postura disfuncional com o marido, talvez porque copia o papel da mãe autoritária, que era abusiva com o marido dela, e porque sente raiva e revolta contra o pai. A mulher rixosa transfere tudo isso para o seu relacionamento com seu marido e o trata mal por não ter resolvido esses conflitos que ela trouxe para o seu casamento. Outra coisa, o que o marido faz nunca será suficiente para ela. Ela não vai mudar com as exortações dele, só Deus consegue isso. Então, ele não deve tentar convencê-la a entender o que ela está fazendo com ele e com o relacionamento, mas pedir insistentemente a Deus que abra os olhos dela para ela ver o que ela está fazendo. Quando uma mulher briguenta pede a opinião do marido, ela o procura para ele dar a resposta que ela quer ouvir, e ela pode tomar o lado oposto de qualquer resposta que ele der. Nesse contexto, ele pode sentir que ela só se preocupa com ela mesma, não com ele, surgindo a ideia de que amá-la não vale a pena o esforço. Como o marido lida com isso com ele mesmo? Primeiro, ele deve falar a verdade para si e pensar que ele se casou com ela, que pode ter usado o charme, é verdade, para atraí-lo, mas ninguém forçou esse marido a entrar nesse relacionamento. Pense, não há nada que você esteja passando ou vivendo que Jesus não tenha experimentado de maneira muito piores nas mãos dos seres humanos. Se a pessoa rixosa tem uma opinião negativa sobre você, isso pode não ser realidade. A opinião de Deus sobre você é que conta. Em segundo lugar, o marido precisa concentrar-se em cumprir o seu propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus vai dar oportunidade para isso. Procure pequenas maneiras de cumprir seu chamado e não despreze pequenas oportunidades. E uma grande parte do propósito divino é o seu testemunho da fidelidade de Deus em ajudá-lo a lidar com a sua situação difícil. Em terceiro lugar, o marido deve liderar onde cabe fazer isso e se concentrar na proteção e educação dos filhos. Uma esposa briguenta tem um impacto negativo sobre os filhos. Se ela vive repreendendo o marido, deve fazer o mesmo com essas crianças, exceto talvez com o filho favorito. O marido pode ensinar os filhos que Deus realmente é amoroso e ajudá-los a entender, sem criticar a esposa, a natureza do orgulho no coração da pessoa. Seu exemplo de ser firme diante dos ataques da esposa exerce impacto positivo para os filhos. Em quarto lugar, foque em Deus para a sua proteção e realização pessoal. Desenvolva um relacionamento amoroso com o Senhor e ganhe a força que vem da força dele, de Deus. O Salmo 16, versículo 11, afirma que na presença de Deus existe abundância de alegria. Lembre-se que as pressões da vida nos levam ao único lugar onde podemos ser felizes, que é em Deus. Em quinto lugar, encontre maneiras de desfrutar diariamente dos presentes de Deus. Tome sol, pratique exercícios físicos, ouça boa música, olhe bem o céu e as montanhas, as flores, as árvores, as estrelas e milhões de outras pequenas coisas que Deus providenciou para você. Descanse o suficiente, porque o cansaço leva facilmente ao desânimo. Faça uma lista de coisas boas em sua vida e agradeça a Deus por isso. Em sexto lugar, não fique se defendendo. Siga o exemplo do silêncio de Jesus diante do ataque. Confie em Deus para defender a sua reputação da maneira que Deus escolher. Outras pessoas verão o contraste entre a sua bondade e o estado briguento da sua esposa. E Deus pode criar situações para revelar esse contraste. Em sétimo lugar, obtenha autoestima e respeito pessoal em Deus. Uma mulher rixosa não respeita o marido. Ao contrário, ela o envergonha em vários momentos. Nosso valor vem do valor que Deus nos dá,
não do que os outros pensam de nós, mesmo as opiniões dos mais próximos. Medite no Salmo 139. O marido não precisa deixar espaço na mente dele para a opinião humilhante da esposa sobre ele. No próximo Claramente, eu vou finalizar esses comentários sobre como conviver com uma pessoa, com uma esposa rixosa, lembrando, que eu disse no começo, de que isso pode ser aplicado também no caso de uma mulher conviver com um homem rixoso, briguento. Então, espero você na próxima etapa aí do Claramente. Até lá. Obrigada, Dr. César. Você já viu aí que esse assunto vai continuar. Então, é importante a gente entender os dois lados. Homens e mulheres pensam diferente, mas nós aqui, com Claramente, queremos te ajudar nessa situação. Se você precisa rever esse episódio, está disponível para você na nossa playlist no YouTube, no nosso canal, que é Vida e Saúde NT. E não perca o próximo Claramente, que acontece na segunda-feira, aqui no Vida e Saúde. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, uma pausa rápida, mas na volta você confere esse lanchinho de maçã, receita maravilhosa para você fazer e inovar no café da manhã, na lancheira das crianças, de repente no lanche da tarde, no jantar. Então, eu volto depois do intervalo com essa delícia para você.